partido Podemos espanhol é uma espécie de PT no Twitter. É como se quisesse colocar o Lênin nas redes sociais. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Coisa mais importante, vai haver um crescimento do Podemos, como vai haver o crescimento no Brasil pós-PT de outros partidos parecidos com o Podemos. E a gente tem que tomar o maior cuidado nesse momento, que é o seguinte: existe uma macro-crise civilizacional. Ponto. Existe uma macro-crise das organizações, das representações das organizações. Ponto. Não adianta colocar essa macro-crise debaixo do tapete. Todos os movimentos que querem mudança na direção do futuro, sustentáveis, descentralizadas, com perspectiva, com melhoria de vida das pessoas, têm que assumir que existe uma macro-crise civilizacional. O problema que acontece, e a encruzilhada que a gente tem no século XXI, é o diagnóstico que nós vamos fazer dessa macro-crise civilizacional. Esse fulano aqui, Juan Carlos Monedero, do partido Podemos, que deu uma entrevista no Globo no dia 16/9/2016, é um cara muito esperto, como muita gente vai ser esperta agora. O que ele vai fazer? Ele vê de um lado o pessoal insatisfeito, ele vê a crise que tem, e aí o que ele vai fazer? Ele vai dizer que ele, com um discurso velho, com práticas velhas, com tudo velho, ele vai criticar o sistema e dizer que ele é o novo. Não vai apresentar coisa nenhuma nova, vai dizer que ele tem a solução para tudo, vai dizer que eles são as pessoas mais maravilhosas do mundo, vão dizer que eles são os incorruptíveis, vão colocar um layout novo, vão fazer um banho de loja e vão apresentar o projeto Lênin nas redes sociais. É isso que ele está propondo. Ele quer colocar o Gramsci nas redes sociais. Só que existe uma incompatibilidade entre o Lênin e o Gramsci e as redes sociais. Porque a gente está caminhando para um mundo descentralizado. E o Gramsci, e o Lênin, e ele, e todo o movimento marxista que tentou no século passado impor, né, um determinado regime centralizador, só conseguiu algum espaço porque a gente tinha concentração de mídia. Na descentralização de mídia, esse cara não vai se criar, mas vão incomodar bastante. E eu quero falar sobre isso mais um pouco na sequência. Então, se a gente não tiver um diagnóstico e apresentar esse diagnóstico para as pessoas vão dizer, tá, então você está dizendo que não existe crise? Não, existe uma crise. E aí qual é o motivo da crise? Essa é a minha avaliação. Aumento demográfico. Nós aumentamos muito a complexidade e o ser humano, de tempos em tempos, precisa refazer o modelo cultural, o modelo de administração, criando novos modelos. Então, todas as pessoas que vão se dizer, eu não detesto essa palavra, mas eu vou usar, progressistas ou futuristas, ou que vão apontar uma saída, que vão ser os movimentos que vão liderar essa saída, esses movimentos de liderança desse futuro, políticos, sociais e econômicos, são movimentos que têm que ter um diagnóstico muito claro da crise que a gente está passando. Senão vem esses espertos e começam a dizer que eles são novos. Eles não são novos de nada. Então o que a gente precisa? A gente precisa dizer que a crise existe e ela precisa ser modificada, mas a gente tem uma outra alternativa para essa crise. Qual é a alternativa que a gente tem? É a uberização da sociedade. É colocar poder na mão das pessoas. Vai perguntar para esse cara aqui se ele quer empoderar as pessoas. O discurso dele é, vamos aumentar a consciência, vamos fazer com que as pessoas tenham não sei o quê. Todo o conceito dele, isso é uma coisa importante, ele não vai falar de empoderamento individual, ele não vai falar de empoderamento das pessoas, ele vai falar de tomada de consciência. Olha só que coisa interessante. O discurso é, vamos tomada de consciência. A tomada de consciência é a centralização de um conceito, é a doutrinação das pessoas dentro de um determinado nicho de pensamento. Então, o que ele está propondo? As pessoas vão, todo mundo pensar igual, todo mundo pensar na mesma direção, que é um pensamento, entre aspas, coletivo em torno dos oprimidos, e essa tomada de consciência vai fazer com que a gente tenha as mudanças. É o discurso do século passado
da Revolução Soviética de 1917, que deu tudo isso que a gente está vendo aí. Tem novidade nenhuma nisso aqui. Mas eles vão crescer porque o outro lado, as outras possibilidades, as pessoas, quando se fala em macrocrise, a pessoa fala, não há uma macrocrise civilizacional. E a garotada que está sentindo que existe uma macrocrise civilizacional fica solta no mundo, e aí houve um cara desse dizendo que existe uma macrocrise, então ele ganha com a macrocrise. E ele não tem a saída para a macrocrise. Vamos falar, para fechar, um pouquinho mais. Então aqui você vai ouvir, nessa entrevista dele, o papo da defesa dos trabalhadores. E eu quero fechar o nosso vídeo falando sobre isso. Então o que acontece? Todo o discurso, né, populista, marxista, Podemos, qualquer que seja petista, bolivariano, qualquer coisa, é o seguinte, é colocar uma dicotomia entre trabalhadores bons, patrões ruins, pessoas boas, pessoas ruins. Então você vai pegar todo aquele conceito católico, todo aquele conceito do bom e do mal que vem de tempos do onça, e você vai trabalhar isso na política. Então existem os bons e os maus, então você não faz distinção nenhuma. Então, aqui, o que ele está propondo? Vamos defender os trabalhadores. E o século XXI, o resgate do liberalismo, o resgate do descentralismo, é justamente quebrar essa história de patrão e empregado, esquerda e direita. Qual é a linha de raciocínio? A sociedade tem complexidades que precisam ser resolvidas e nós precisamos apostar nos consumidores. O grande eixo de fortalecimento é o cidadão barra consumidor. Esse é o cara que precisa ser protegido. Esse é o cara que precisa ser defendido. Essa é a linha de raciocínio que a gente vai trabalhar na direção do século XXI. Nós vamos trabalhar com os bons trabalhadores e nós vamos trabalhar com os bons empreendedores. Não importa se é trabalhador ou se é empreendedor. O cara está ajudando a sociedade, perfeito, estamos aí dentro. O cara começou a atrapalhar a sociedade, seja ele um mau trabalhador, seja ele um mau empreendedor, a sociedade tem que ter mecanismo, através da livre concorrência, através das estrelinhas, através das avaliações, para poder movimentar e tirar os malas e colocar as pessoas que estão querendo trabalhar, as pessoas que estão oferecendo coisas para a sociedade. Então, quando a gente começa esse discurso de defesa dos trabalhadores, o que o cara quer fazer? Ele quer dizer o seguinte, existem os bons e os maus, existem as pessoas que vão resolver o problema e que não vão resolver o problema. E aí o que ele elimina? Ele elimina o problema da complexidade. E é isso que acabou com a Venezuela. É exatamente isso que acabou com a Venezuela. Vê o que ele vai dizer aqui sobre a Venezuela. O cara pergunta, e aí? E na Venezuela? Aí ele vai dizer, se na Espanha o turismo caísse 80%, duvido que houvesse paz social. Foi o que aconteceu na Venezuela com o preço do petróleo. Então, todo o problema da Venezuela é porque caiu 80% do petróleo. Tá? E um país que tirou 40% da população da pobreza, que foi capaz de romper com alguns problemas endêmicos no país, mas não outros, como a dependência das importações. Aí o cara pergunta, Maduro não cometeu erros, mas quem não cometeu? Maduro é bom, é do bem. Ele é da tribo dele. Não vai criticar o cara da tribo. Né? Então, o que acontece? Então, se o cara é responsável e ele vai ver que o petróleo vai cair, ele vai montar um modelo para resolver esse problema. Mas não vai pensar nisso. Então, a gente tem que tomar, e eu acho que esse vídeo aqui marca o seguinte, a gente tem que tomar um certo cuidado com o discurso, principalmente do pessoal que quer mudar e quer sair desse modelinho aqui, esquerdopata, que é o seguinte, a gente precisa construir um discurso, construir uma alternativa que assuma essa macrocrise e que aponte uma saída para quebrar esses impasses que a gente tem no século passado. A juventude precisa de sonhar com uma mudança sustentável. E esses caras estão comprando, né, o sonho da juventude de uma forma muito barata, estão vendendo um carro cheio de ferrugem como se fosse novo. E a gente tem que evitar que isso aconteça.